bem-vindos ao Ultramáficas, um podcast sobre geologia. Meu nome é Eliane. Olá, meu nome é Jean. Olá, meu nome é Lucas. Olá, meu nome é Leonardo. Então, nós somos integrantes do Ultramáficas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta. A gente está vendo isso muito em jornal e está causando um pouco de confusão entre as pessoas, porque é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe explicar muito bem o que é. E, geralmente, o jornalista também não sabe explicar muito bem o que é. E como somos geólogos, ou pelo menos a gente quer ser geólogo, a gente vai explicar hoje o que é risco geológico. Bem, eu vou introduzir um pouco do assunto, e aí os meninos vão introduzir outros assuntos que também têm tudo a ver com o que está acontecendo hoje em Minas Gerais, o que está acontecendo também, ou começou a acontecer em São Paulo, né, nos últimos dias. Bem, risco geológico. O que seria um risco geológico? Eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque desde o início, a nossa vida humana ela é suscetível a vários perigos naturais, desde predação e até fenômenos da natureza, que é o que a gente conhece de risco geológico, fenômeno da natureza, como chuva, vulcanismo, terremoto, isso a gente conhece como fenômenos da natureza. Com a evolução humana e a organização dos seres humanos em comunidades, houve uma progressiva mudança no meio ambiente. A gente está mudando muito o meio ambiente para poder viver como a gente vive hoje. E isso gera situações que acarretam risco para nós mesmos, que vai ocasionar aí perda de vidas humanas, vai ocasionar perdas econômicas e também perdas ambientais. Então, a ideia de risco, ela está associada a uma exposição de pessoas e propriedades a perigos e prejuízos. Então, o risco está ligado a tudo que vai ocasionar aí perdas e prejuízos, coisa que ninguém quer. E isso pode ocorrer, na verdade, tanto de forma natural, que é o que acontece no nosso planeta, e também de forma antrópica. A gente pode piorar ou ocasionar esses riscos. Então, ok, risco geológico é tudo aquilo que vai me causar perda ou prejuízo. Mas tem alguns conceitos ainda para você entender melhor. Bem, para começar, tem coisas naturais que acontecem no nosso planeta. E essas coisas naturais são chamadas de processos geológicos. Por exemplo, movimentação de dunas e até mesmo a variação do nível do mar. São coisas naturais que acontecem no nosso planeta e são chamadas de processos geológicos. A gente tem também eventos geológicos. O que é um evento geológico? São efeitos naturais que não ocasionam perda humana, né, econômica. Um exemplo, um terremoto em uma área desértica. Não matou ninguém e nem trouxe nenhum prejuízo econômico para nenhum país ou para nenhuma pessoa. Então, é um evento geológico. Nós temos também o perigo geológico, que é uma situação que tem potencial de ameaça, mas eu não consigo dimensionar que tipo de perda e que tipo de prejuízo isso pode me trazer. Na verdade, eu nem sei se isso vai me trazer algum tipo de prejuízo, alguma perda. Então, a gente classifica aí como perigo geológico. E o risco geológico, como eu já expliquei, é uma situação que vai ocasionar perda e, principalmente, uma situação que eu consigo quantificar isso. Por exemplo, em Minas Gerais, geralmente, quando começa a época de chuva, vem o pessoal, começa a andar na rua, verifica algumas encostas para poder fazer um mapeamento de risco, que são áreas que podem ter um potencial de acontecer um deslizamento. Então, eles buscam fazer um reforço nisso, já que o local já tem um histórico de risco de acidentes, né? Eles tentam fazer esse mapeamento, que a gente chama de, pode ser também um mapeamento geotécnico, para poder diminuir as perdas. Mas nem sempre isso funciona. E a gente tem algo pior do que o risco geológico, que é o acidente geológico. É quando a gente tem um evento geológico que traz uma quantificação de perdas e prejuízos maior. E se for uma perda muito grande, mais do que esperado, mais do que a gente podia prever, isso pode virar uma catástrofe ou pode virar um desastre. Um exemplo disso é um tsunami, que ocorreu na Indonésia em 2018, matou muita gente, e também vulcanismo na Guatemala em 2018 também, que ocasionou muitas perdas.
E, sim, risco geológico são coisas que a gente sempre ouve falar, né, que são terremotos, vulcanismo, o próprio deslizamento de terra e os tsunamis, né, que são aquelas ondas gigantes que devastam em cidade. Então, assim, ok, agora vocês sabem que é um risco geológico. Toda vez que vocês virem uma matéria, já sabem, ó, risco geológico. Então, quer dizer que tá para morrer ou tá para ter algum prejuízo aí nessa cidade. Para entender melhor por que, que isso ocorre, ou por que, que uma cidade está classificada com risco geológico, mas outra cidade que está chovendo muito não está classificada com o risco geológico, e já falar um pouco sobre geomorfologia. E aí agora já é com os meninos. Então, pessoal, a respeito da geomorfologia, é, a geomorfologia é a ciência que, em exemplo, ela representa a resposta dos movimentos endógenos na superfície. O que é isso? É como o relevo e as coberturas sedimentares se comportam em relação aos movimentos endógenos da Terra. No caso, é como a geologia da Terra se expressa em superfície. Um dos mais importantes que a gente vê na geomorfologia é a questão do estudo das vertentes, no caso, né? Podemos separar em vertentes côncavas, convexas e vertentes retilíneas. No caso das vertentes, elas compõem as paisagens, formando anfiteatros que a gente classifica. E esses anfiteatros, eles são classificados de acordo com o risco geológico, né? Em vertentes côncavas, quando elas fazem certo tipo de angulação, vertentes convexas e vertentes retilíneas. As vertentes côncavas, em forma de V, se eu estou errado, vocês me corrijam, e as vertentes convexas são em formas de U. As mais perigosas são as convexas, pelo fato do ângulo de amplitude ser maior e a questão do atrito, ela acaba interferindo na hora de ter alguns movimentos de massa e escorregamentos. Só corrigindo, Léo, tem uma trocada. Na verdade, as côncavas é que são em forma de U, que lembra uma colher, porque o nível de erosão dela é maior do que o nível de surgimento da área, e as convexas, que são em forma de V, porque o nível de erosão dela é menor do que o surgimento da área. Só corrigindo essa parte. Mas tirando... Você está certíssimo, eu sempre confundo. Isso. Dentro do risco geológico, o que é mais comum que a gente trata na geomorfologia são os movimentos de massa. E podemos ser chamados também de escorregamentos. Mas a geomorfologia é uma das ciências, dentro das ciências da Terra, que encabeçam a lista do estudo de referência bibliográfica, que no caso o profissional geocientista vai estar utilizando para estar se embasando durante boa parte do estudo que ele for elaborar para certas áreas, principalmente na elaboração do que nós classificamos como carta geomorfológica e a carta geotécnica, no caso. Tirando isso, o que todo mundo precisa saber é que por que a gente tem esses três tipos de vertentes. Nem todo lugar vai ter o mesmo tipo de vertente. Por exemplo, em algumas áreas, as vertentes côncavas elas são mais predominantes por causa da litologia dessa área, por causa do clima dessa área e também por causa do tempo dessa área, que são fatores que vão decidir que tipo de vertentes aquele relevo ele vai formar. Você entendeu agora o que é geomorfologia? Parabéns, você tem algo para falar agora nessa roda de amizade. Legal! Bem louco! Vai que você tem conversas estranhas como a gente. E como que é, então, aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, onde a gente mora e onde está acontecendo aí bastante casos de deslizamento de terra, né, perdas, pessoas perdendo casas, pessoas morrendo por causa disso. O Lucas vai dar uma introdução aí para a gente. Lembrando aqui que o estudo da geomorfologia, das vertentes, tem uma grande importância, por causa que é a ocupação indevida. Sem planejamento pode causar catástrofe natural, como a Eliane falou, que é o deslizamento de terra, o pessoal
perdendo tudo que tem, né? Que isso aí chama movimentos de massa. E esse processo, que o movimento de massa ele é um tipo de processo erosivo de grande proporção que pode causar prejuízo, que é o que está acontecendo aí nos dias de hoje. Isso aí já depende do tipo de solo. Então, assim, a gente temos o solo quando ele fica na parte saturada, subsaturada ou supersaturada. Então, assim, depende da quantidade de chuva que cai anualmente ou momentaneamente naquele solo. Depende se o solo ele consegue absorver bem ou se ele é praticamente ele se comporta como um plástico, que ele é tipo impermeável à água. Então, assim, são esses vários fatores que vai influenciar se aquele lugar vai entrar em zona de risco ou não. Ah, agora eu entendi! O que você tem, Rubinho, a falar sobre a geomorfologia de BH para o pessoal que está ouvindo entender, mais ou menos? Aqui, a área de Belo Horizonte que a gente vive, ela se comporta como uma depressão, pois na parte sul nós temos a Serra do Curral, né, que são as partes mais altas. Nós também temos em torno tem mais algumas serras também, como a Serra da Moeda. Então, assim, o Belo Horizonte ela já perde, por causa que ela já fica em uma depressão. Então, ela já é uma parte bem rebaixada e recebe água de todos esses divisores de águas que a gente tem aqui ao redor. O relevo de Belo Horizonte é caracterizado mais ou menos por espigão e colina, de topo planado e arqueado, e vertentes policonvexas, com declividade geralmente suave, ou uma forma de anfiteatros, igual o Leonardo falou. Essas feições côncavas, que pode ser que é um suave ângulo, né, que podem ser resultados de uma instabilidade de antigas vossorocas, né, que são comuns em paisagem local, e a altitude varia daqui de 800 a 1.010 metros, em relação ao que nós temos ao redor aqui de Belo Horizonte. Então, o que acontece? Tudo isso implica que a gente acaba recebendo, além da água que a gente recebe dos divisores de águas que aqui tem ao redor, também tem a água de chuva que cai aqui em Belo Horizonte. Então, assim, acaba acumulando muita água sem algum escorrimento. Então, só para você entender, quando ele quis dizer que eram colinas e espigões de topo aplainado. A gente está andando aqui em Belo Horizonte, de carro, até mesmo a pé, você sofre mais se você andar a pé, na verdade você vai sentir bem mais e vai entender o relevo. Que você sobe e desce toda hora, sobe e desce. Então, esse subir seria as colinas e o descer seria o vale, que seria a parte basal na colina. Imagina você desenhando várias colinas juntas, então teria colinas com aquela parte altinha dela, e no desenho de baixo seria tipo a colina de cabeça para baixo. É mesmo, Né, que isso a gente chama de vale. Não sei se você já escutou esse termo, eu lembro desse termo na época de escola. Então, seria esse relevo bem cansativo de subidas e descidas. Aqui em Belo Horizonte é assim. E tem umas partes, que de vez em quando a gente dá a sorte de encontrar, que são essas partes mais planas. Né? Então, é isso que ele quis dizer quando ele falou de espigões e colinas e vertentes côncavas e convexas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, gente, como a gente está pautando sobre as chuvas nessas grandes cidades, eu vou falar como a água e o seu ciclo influencia tanto no relevo e tanto comportando no solo. A água é um dos agentes geológicos que atuam na modificação da paisagem graças à sua função modeladora, o relevo. O relevo atua de forma direta, né, sobre o regime hídrico do solo, podendo aumentar ou diminuir o volume de água em maciços, em perfis, etc. Altitude, declividade e a forma da vertente são características responsáveis pela influência do regime hídrico. Isso também depende, né, do relevo local, da litologia local, todas essas características. E o
que acontece com o regime hídrico presente no solo? Bom, eu creio que deve ter aprendido na escola sobre o ciclo da água. E a questão da água evapora, chove, depois volta todo esse ciclo novamente. Nós geólogos, nós temos uma área chamada hidrogeologia, que a gente estuda casos de águas subterrâneas e como elas se comportam em rocha. Bom, o ciclo hidrológico ocorre a circulação da água, tanto do continente, tanto do oceano. Essa água vai para a atmosfera e retorna, tanto superficialmente, tanto subterraneamente, para corpos de água, o oceano, lagos, rios. E esse ciclo é controlado pela gravidade no solo e no subsolo. As fases dele composto pela evaporação, evapotranspiração, precipitação, infiltração e escoamento superficial. A gente está destacando aqui principalmente a parte de infiltração, que capacita um dado solo absorver a água originada da precipitação. E, dada isso, ele pode saturar o solo, infiltrando a água. E o que acontece quando o volume de precipitação é bastante abundante em perímetros urbanos? O solo tem uma zona não saturada, que seria uma parte acima do nível freático, onde existe vazios, a permeabilidade e a porosidade do solo, que pode estar preenchido por água, mas principalmente está preenchido por água. E quando ocorre a chuva, esses poros que estão ocupados por água, naturalmente vão se movimentando com o recebimento de mais volume de água e causando esses problemas geotécnicos citados, geológicos, que é o movimento de massa, transporte de massa e, problemas de erosão, de estabilidade de taludes, perda de água pela fundação ou pelo corpo de barragem de terra, colapso ou expansão das próprias, danos provocados por ações de rebaixamento do lençol freático. Enfim, esses são alguns exemplos de situações práticas da engenharia, no quais o conhecimento acerca das propriedades hidráulicas do solo e das condições de contorno do problema é requerido, gente. Jean, outra coisa, você falou só da parte da infiltração, mas a parte que não infiltra também, ela é importante, porque essa parte a água que não está infiltrando, ela tem que ir para algum lugar. E, por exemplo, a gente mora na cidade, com solo impermeável, com asfalto. A água não vai penetrar no asfalto. Ela pode, claro que ela pode ocasionar algum dano, como a gente vê os buracos aí, que depois chove e tal, mas ela não vai penetrar como ela penetra num solo, solo de terra normal, um solo não tem o asfalto. E essa água, ela vai para algum lugar. E aí que está o problema, porque as cidades, elas não têm estrutura para receber essa água infiltrada. Ela tem que ela vai chegar no rio, mas como que ela vai chegar no rio? Ela vai para as galerias, a gente vê direto aí, rua alagando, porque as galerias já não suportam a quantidade, o volume de precipitação, o volume de chuva, que está ocorrendo. E aí, outro problema, é que os rios, a maioria estão tampados. E aí vai ocasionar mais problemas, mais perda, nesse caso aí, perda econômica, A gente viu vários comércios sendo fechados, veículos estragados por causa disso. E a questão do escorregamento é uma questão, eu acho que mais normal, entre aspas, que a gente mais vê nos jornais, que desceu encosta, desceu casa e aquele sensacionalismo todo. Mas então, a gente tem que entender que são coisas naturais que às vezes a gente mesmo piora a situação, Principalmente que a gente vai a maioria das pessoas, quando constrói, ela só vai construir, ela não vai fazer um trabalho ali para identificar se está tudo ok com a área, se a área é estável,
porque a maioria é pobre, né? Os lugares que caem, geralmente, é a parte da periferia. Às vezes, com sorte, as áreas nobres vão alagar, né? Mas a área que é mais prejudicada é a área da periferia, porque é a gente que constrói em costa, porque a gente não tem onde morar. E não tem o que fazer isso. No caso, politicamente, eu acho que até tem, mas nós não. Nós não temos esse poderio. Então, gente, eu acho que é só. Eu acho que com isso, você já sabe de muita coisa, você que não sabia de nada e entrou aí perdido nesse mundo, agora você sabe o que é risco geológico, sabe por que acontece, por que é chamado assim, já sabe, relembrou do ciclo da água e descobriu que é a geomorfologia. Se você for como eu, que há 4 anos nem sabia que existia tal coisa, parabéns, agora você sabe. Você subiu 10 pontos de XP no seu cérebro. Legal! Bem louco! E assim, só lembrando mesmo que a área, quando ela é classificada como área de risco ou não, depende muito do lugar, das condições que ela está, se ela recebe pouca ou muita chuva, se ela é um lugar de acúmulo de água ou não, entendeu? Então, assim, nós temos a parte da água que, quando ela infiltra na terra e ela fica supersaturada, isso aí acaba facilitando o deslizamento de terra. Então, assim, como a orientação que eles pedem, que é para não construir casas em beira de barranco, né? Como não construir casas que tem histórico de deslizamento de terra também. Então, assim, isso aí tudo é levado em consideração, por causa que, quando eles falam isso, que não é que é área de tal, é área de ninguém. É por causa que não pode construir ali, por causa que uma hora ou outra aquilo ali vai ceder, vai ocorrer o deslizamento de massa, né? E, assim, leva tudo embora. Por causa que é muito forte mesmo a força da lama. A gente vê aí Raposos, né, totalmente alagada. A gente lembrando aqui que já teve mais de 50 mortos só nessa chuva aí que teve agora, as ruas completamente destruídas, asfalto arrancado e tudo mais. E, assim, e pessoas da nossa convivência mesmo, exemplo, o Gabriel, ele disse que é do nada, ele está passando em um lugar, do nada veio aquele tanto de água para o lado dele e ele já teve que contornar e sair do lugar que ele estava indo. Então, assim, depende muito. E, assim, tem que seguir mesmo o que a Defesa Civil fala, por causa que são vidas que estão colocadas em risco, né? E a gente não controla essas forças naturais. Por exemplo, até em regiões urbanas que são mais elitizadas, né, a força natural da chuva detonou totalmente, sabe? Então, nada pode controlar. Acontece, quando vai para acontecer esses tipos de acidentes, vai acontecer, sabe? Não adianta a gente fazer vários estudos, prevenções. Isso é natural e é algo que não iremos nunca controlar. A gente só tem que ter consciência, né? Uma responsabilidade social sobre a nossa cidade, sobre a população também, sabe? E entender que a ciência está a prol disso. A ciência está aí para ajudar a gente a entender isso, ajudar a gente ter noção do que pode acontecer com a gente, com as pessoas, tanto na parte da elite, tanto na parte da periferia. Então, eu acho que a gente deve buscar, sabe, mais conhecimentos sobre esses fenômenos que, né, infelizmente, ninguém pode controlar e infelizmente pode causar qualquer acidente com qualquer pessoa que está à mercê disso. Como os meninos já disseram, é uma coisa que não dá para controlar, mas eu não concordo que não dê para tratar, porque hoje a gente tem acesso a essa informação de que, por exemplo, a gente que é só estudante, a gente sabe que debaixo de encosta não constrói. Não quer dizer que eu não vá construir, porque se eu não tiver um lugar onde morar, eu vou construir. Mas não quer dizer que a gente não saiba que é um perigo. A geomorfologia, ela é o estudo do relevo.
Então, você estudando relevo, você consegue identificar onde é apropriado e onde não é apropriado fazer uma cidade, construir um prédio. Você vai construir um prédio, você não constrói em qualquer lugar, você não constrói uma rocha friável, com uma rocha fraca, você vai construir uma rocha resistente. E você vai ter que fazer ali vários cálculos, você vai realmente conhecer a área. Mas eu também concordo que somente conhecer não é suficiente, que não depende só da ciência para poder fazer isso. Depende de questões sociais, né? É aquilo, se você tem dinheiro para morar num lugar bom, onde você sabe que é estável, onde alguém vai ali, você vai poder contratar um engenheiro, a pessoa vai verificar a área, vai lá um geólogo e vai falar, não, ok, essa rocha aqui vai fazer um estudo geotécnico do local. Antes de você construir o seu lá em cima, é perfeito, é o ideal, mas não é todo mundo que tem dinheiro para fazer isso, e os nossos governos, eles não vão fazer isso pra gente. Exatamente. Tá? Então não é que a gente não pode, não é que é impossível tratar. A gente não tem condições de tratar. É exatamente isso mesmo. Que eu estava criticando, né, era exatamente essa falta de divulgação, né, da nossa ciência, de que a gente precisa, sim, de geotécnicos em várias obras civis, ter certa consciência, mas, porém, né, infelizmente, só quem tem acesso e condições para pagar isso, né, que acaba sendo privilegiado dessas informações e tem uma vida mais tranquila. E o governo não faz nada, sabe? O governo não quer saber de conscientizar a população, nem nada. Por isso que, né, a ciência, sim, deve ser valorizada e ser divulgada o mais acessível possível. É o que, né, inclusive, que a gente está tentando trazer aqui para vocês, que, né, de certa forma, a gente traz um pouco de informação, a gente dá um pouco de noção para quem se interessa no nosso programa, né? Lembrar que, pro pessoal, que a defesa civil, gente, quando não é época de chuva, ela quase não tem serviço. Então, assim, a população se conscientizar em estar buscando informação com a defesa civil, que com certeza, não é toda cidade que tem, né? Muitas das vezes, a maioria das cidades que tem defesa civil são cidades maiores. Mas você pode procurar a defesa civil do estado, da cidade mais próxima, e para eles fazer uma avaliação de risco na sua casa. Eles não vão te cobrar por isso. E assim, no mais, todo mundo sabe, de conhecimento popular, que construir casa próximo de barranco, próximo de margem de rio, em locais não muito estáveis, em lugar que já foi brejo, que o pessoal da roça fala, né? Não é um lugar, vamos dizer assim, com uma segurança atestável. Então, assim, sempre procurar do bom senso, buscar nas autoridades competentes o máximo de informação possível. E assim, né, gente? Pegar com Deus também, né? Porque tem lugar também que não é, que é geotecnicamente estável e que pode ocorrer anomalias também, porque a geologia ela é muito mutável. É uma ciência que todo dia a gente está descobrindo novas características e, assim, sempre buscando mesmo se informar. Ah, agora eu entendi! Rubinho, você quer dar alguma dica? Sim, só no final uma coisa que todo mundo bateu, assim, nossos professores, o Yuri, a Ana também bateu na tecla, ela postando, que o Rio, ele tem seu curso principal, mas o pessoal esquece que ele tem a planície de inundação, né? Que aí amplia a área e aí acontece muita coisa que aconteceu agora que a gente viu. Mas é só isso. Lucas, uma coisa. Você falou de inundação, mas eu não sei o que é planície de inundação. E agora? O que é isso? Não sei. A planície de inundação é a área em que o rio, cada que ele tem um curso principal, mas só que quando ele recebe um volume maior de água, ele se comporta como ele se comportava antes, que é ter um leito maior. Então ele amplia a sua área. Entendeu? Ele não fica só... Ele transborda, né? O rio vai transbordar e aí vai aumentar a área. Isso. É o bendito transbordamento, mas só que esse transbordamento, a linguagem que eles usam é a planície de inundação, porque é tipo ampliação do leito. Ele não é só aquilo,
fica maior, dependendo da quantidade de água que ele recebe. Perfeito. É só porque o nosso ouvinte pode não saber o que é uma planilha de inundação, É e aí a gente tem que explicar para ele o que é, porque eu ia ficar confusa. Mas Todo mundo que mora na beirada de um córrego, de um rio, de um ribeirão, mora na planície de inundação. Geralmente, ela varia pelo tamanho do canal hídrico, né? Então, assim, pode variar de 20 a 100 até 1 quilômetro. Depende do porte, né, do rio. Então, gente, é isso. Essas são as nossas dicas. Eu espero que você tenha entendido. Não precisa ser geólogo para poder saber dessas coisas que a gente falou hoje. No site, que eu vou deixar lá para vocês encontram material sobre o assunto do podcast, alguns artigos que a gente buscou e reservou lá para vocês. No site, eu acho que da CPRM, acho que é da CPRM, tem um mapa de risco agora, de risco geológico, onde eles têm alguns dados lá de áreas que são suscetíveis a deslizamento. Então, você pode verificar por lá também, para ter o ano do dado direitinho, para vocês ficarem cientes. E no mais é isso. A gente vai voltar com a alegria de vocês, para você que gostou, pelo menos, para mostrar que geologia é uma coisa muito legal. Tem geologia em tudo que vocês puderem imaginar. Tem geologia, assim, do seu lado. Por exemplo, a gente está falando agora da geologia, porque se não fosse a mineração, a gente não tinha não tinha aparato para conversar. Então, assim, não desanima, é muito legal. Vai ter uns assuntos mais interessantes, coisas de filme. Nós vamos falar até de Parasita, que deixa, vamos falar de Oscar, porque Oscar tem a ver com geologia também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos e até a próxima.